No programa de hoje, a gente tem a honra de receber a doutora Charly Ludwig, da ABCS. Doutora Charly, tudo bem? Olá, Jamil, tudo bem? Todos vocês que nos escutam aí, obrigada pelo convite, por estar aí falando de uma enfermidade tão importante, né, para a nossa suinocultura nacional e mundial também, né? Com certeza. A gente que agradece, doutora Charly, pelo teu tempo. Eu sei que está não só esse projeto da erradicação da peste suína clássica, assim como vários outros projetos que vocês conduzem brilhantemente na BCS. Então, muito obrigado pelo teu tempo aqui, compartilhar um pouco do que tu sabe conosco. Imagina, um prazer poder compartilhar e se unir a todo o setor aí, porque eu acho que esse é o nosso papel como associação, né? Contribuir para o aprimoramento da suinocultura nacional, né? Então, é um prazer da nossa parte poder aí estar compartilhando um pouquinho do nosso conhecimento. Joia, que legal, que legal. Doutora Charly, se tu pudesse te apresentar assim um rápido background desde que tu viu o primeiro suíno na tua vida até estar na ABCS hoje. Eita, aí é difícil, Jamil. Então, assim, bom, eu sou gaúcha, né? Eu fiz medicina veterinária na Universidade Federal de Pelotas, segui o meu mestrado e doutorado. O doutorado eu fiz na Universidade Estadual Paulista, na área de medicina veterinária. E naquele momento ali, já na minha graduação, eu tive a oportunidade de ir para o oeste, ali de Santa Catarina, e trabalhei com pessoas muito especiais que ali em Concórdia, com a Embrapa, na época a Sadia, José Vicente Peloso, Expedito Tadeu e tal. Aí comecei a trabalhar muito com a qualidade da carne suína, os efeitos do estresse no manejo pré-abate relacionado à qualidade da carne suína. E, posteriormente, eu me dediquei muito à área de bem-estar animal, a parte de abate humanitário, nas cadeias, fui trabalhar, já passei por diferentes setores, né? Rapidamente, assim, trabalhei em ONG, né, na WSPA, no Programa Nacional de Abate Humanitário, né, que era implementar o programa de bem-estar, né, na suinocultura, na avicultura e na bovinocultura de corte, relacionado ao frigorífico, junto com o Ministério da Agricultura. E aí tem muitos treinamentos por todo o Brasil nessas 3 cadeias, né, que era um programa muito grande em conjunto com o Ministério da Agricultura. Posteriormente, fui trabalhar no Ministério da Agricultura, fiquei 6 anos e pouco, né? E no final de 2018 eu migrei para a Associação Brasileira de Criadores de Suínos, né? Então, fiquei de 2014, 13 ali, até 2018 no Ministério da Agricultura em Brasília, e posteriormente vim trabalhar na ABCS, estou aqui como diretora técnica, representando aí os produtores e toda a cadeia, podendo aprimorar. Então, passei um pouquinho por tudo, também já dei aula, pós-graduação, graduação, né? Então, acho que conheço um pouquinho de todas as áreas, né? E todo o setor, então, acho que consigo contribuir bastante para o setor. Então, em resumo, seria isso. Que legal, que legal. Com certeza uma trajetória brilhante. A gente teria tanto assunto para falar, né? Só escutando a trajetória daria para fazer vários suinocasts aqui com várias pautas diferentes. Eu sempre gostei muito de trabalhar com educação, né? Desenvolvimento de material, material técnico, científico, né? Então, normalmente a minha trajetória sempre foi muito ligada a treinamento, capacitação, programas, né? Que possam desenvolver a cadeia, aprimorá-la, né? Então, aqui dentro da BCS eu tenho trabalhado muito também no programa de uso prudente de antibióticos, a PSC, que a gente vai falar hoje, que são uma política pública muito importante para o setor. Em outros momentos também a gente está à disposição aí para contribuir em outras áreas também, mas eu sei que hoje você quer falar de PSC, né? Exatamente, exatamente. É um tópico que está nos livros, né? Uma doença que está nos livros, no Disease of Swine, no Doenças dos Suínos, mas a gente te chamou aqui justamente para escutar um pouco mais da doença em si, porque ela acaba sendo um trend topic, né? Um hot topic do momento pela campanha que vocês têm conduzido nas zonas não livres do Brasil, né? Mas eu queria que para a gente abrir, assim, tu nos contasse um pouquinho o que é a peste suína clássica, impactos para a suinocultura brasileira, um breve histórico disso. Certo, Jamil. Então, realmente, né, mais ou menos como a gente via, infelizmente, né, que estudei na faculdade, na medicina veterinária, todos nós, né,
em livros, eu acabei presenciando em 2018, quando eu acompanhei os focos da doença no Ceará, né? Logo no primeiro mês que eu ingressei na BCS, então eu acabei indo para o Ceará, e ali em setembro, né, de setembro de 2018, a gente teve notificações, né, na Zona Não Livre, de focos da doença, né? E aí a gente teve que sacrificar muitos suínos, né? No Ceará foram mais de 3.500, mais ou menos. De lá para cá foram aproximadamente 70 focos e mais de 7.000 suínos eutanasiados, né? Porque a gente tem que conter a disseminação da doença. É uma doença de notificação obrigatória, ou seja, né, uma vez que ela esteja presente, tem que notificar o Serviço Veterinário Oficial, tem que notificar a Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE, né? Porque é uma doença que se dissemina rapidamente e não tem tratamento, né? Então, e causa sérios problemas, né, de mortalidade. Então, eu presenciei muito a questão daquelas lesões bem clássicas, né, da peste suína clássica, causada por um peste vírus, né? E aí a gente encontrava os suínos acometidos, né, da doença, infectados, e tinha aqueles quadros, né, da cianose nas orelhas, as lesões hemorrágicas em diferentes órgãos, os sinais de tremor, conjuntivite, leitões muito debilitados, né, febre alta e atáxia, né, em coordenação motora. Então, a gente via aqueles sinais que a gente presenciou estudando nos livros, né, naquelas regiões onde tiveram os focos. O Serviço Veterinário Oficial rapidamente atuando, né, para conter a disseminação da doença naqueles animais acometidos que apresentavam esses sinais que eu comentei. A gente via muito sinais de conjuntivite, leitões muito fracos, debilitados, aborto, aparecimento de natimortos, né, e doenças reprodutivas. E naquela região, Jamil, era comum a gente ver, principalmente, que os índices de produtividade muito baixos, né? E como era uma suinocultura, é uma suinocultura de subsistência, às vezes o produtor não percebe que o vírus pode estar ali circulando e que pode ter esses sinais, e para ele, às vezes, numa suinocultura de subsistência pode ser normal ele ter aborto, mas aí aquele amontoamento de leitões com febre, que eles ficavam bastante amontoados, com tremor. Então, foi as lesões principais que a gente observava onde houveram os focos da doença, né? Uma coisa muito boa que o Serviço Veterinário Oficial, o MAPA, junto com os órgãos de defesa, né, do Estado, atuavam muito rapidamente, né? Então, por ser uma doença de notificação obrigatória, qualquer pessoa que vê, seja produtor, seja veterinário, seja anônimo, né, pode notificar o serviço veterinário mais próximo, se encontrar esses sinais que eu descrevi aqui. Então, porque aí o serviço veterinário vai até o local avaliar se a doença está presente, coletar amostras e, principalmente, conter a disseminação, né, porque o que a gente não quer é que a doença se dissemine e que contamine, né, diferentes propriedades, né. Então, foi uma das questões que a gente viu, né? Bom, você me perguntou de impactos, né? Então, assim, Jamil, impactos até é um pouco difícil a gente estimar, porque é uma doença que não tem tratamento. Felizmente, tem vacina. Então, assim, a peste suína clássica é diferente da peste suína africana, né? A peste suína africana não tem vacina, não tem tratamento. A peste suína clássica tem. Tem vacina, a vacina funciona bem, mas ela não tem tratamento. Por ser notificação obrigatória, uma vez que tenha animais acometidos, a gente tem que sacrificá-los e tem que eliminar eles, né? Mas uma outra medida é a gente trabalhar vacinação preventiva, né? Então, de impactos, eu diria que a gente tem os impactos diretos, né? Que é aquele produtor perdendo os animais, redução dos índices de produtividade, mortalidade, principalmente de leite-pegada, aborto, queda de ganho de peso diário, nascimento de leitões bastante debilitados, fracos, né? Então, é bem característico.
Impactos que também, isso diretamente para o produtor, porque o suíno fica doente, né? Apresenta, então se dissemina muito, né? Então, uma mortalidade, uma morbidade vai depender da estirpe viral que está ali. Custos indiretos, a gente tem, assim, numa intervenção, num saneamento de um foco, se gasta muitos milhões, né? Você tem restrição da área, tem que sacrificar, tem que indenizar esses animais. A gente indenizou junto com a BPA, junto com fundos no Ceará, gastamos aí, assim, no Ceará, a gente pode dizer aí que foi cerca, mais ou menos, dependendo da dimensão, chega a quase 5 milhões, né? Quando você tem muitos focos numa região envolvida. E envolve muito serviço veterinário oficial, amostra, sacrifício, serviço, né, de terceiros, porque você tem que abrir regiões para enterrar os animais, né, para conter. Então, todo o foco de uma doença, ele gera muito estresse, envolvimento de muitas equipes, não é, e para conter a circulação do vírus, né, e barrar. Existe um levantamento que o nosso grupo de trabalho fez, né, e aí representado pela CNA, e o que isso representa em termos de custos, né, de impacto para o Brasil, né? Então, a CNA fez uma estimativa de custos e, em média, um foco, assim, um surto na zona não livre custa em média de 5 milhões para controlar, tá? Se eu tiver a presença, por exemplo, né, que depois a gente vai falar um pouquinho, a região livre, né, a zona livre e a zona não livre, que o Brasil está dividido em duas zonas, né? Se a doença chegasse, por exemplo, no Mato Grosso, que é uma região que exporta, né, a gente tem ali Lucas, né, várias regiões ali com frigoríficos grandes, né? Se chegasse um foco da doença, né, somente no Mato Grosso, a gente poderia ter um custo estimado de perdas, né, porque fecharia a exportação naquela região, 22 milhões em média. Num outro cenário, por exemplo, se essa doença chegasse, né, na zona livre, mas assim, que chegasse até São Paulo, a gente já teria perdas de 1,3 bilhão. E se a doença chegasse até a região aí, né, por exemplo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o custo estimado, porque aí fecharia toda a exportação, né, porque é uma doença que causa impacto, né, suspensão da exportação, poderia chegar próximo a 5 bilhões de prejuízo para o Brasil, né? Então, realmente é uma doença de muito impacto, e hoje a gente tem o Brasil dividido em zona livre e não livre, né, da doença. Da Bahia para baixo, os 16 estados são livres, onde a gente tem exportação, e ali Bahia, Mato Grosso para cima, a região norte e nordeste, nós temos a região considerada não livre, onde a gente sabe que há circulação viral, e a gente tem trabalhado muito nessa região, né, principalmente saneando, resolvendo os focos via serviço veterinário oficial, e agora voltando à vacinação né, no estado de Alagoas como piloto. Legal, não, genial. São informações muito importantes porque, como eu comentei, né, a gente, pela suinocultura industrial e a que exporta, estar numa zona livre, às vezes acaba sendo um assunto que ele nunca está nas principais páginas, assim, dos principais tópicos de pesquisa. Hoje a gente lida com diversas enfermidades importantes, então, mas com esse impacto financeiro, por ser notificação obrigatória e por termos uma grande área nacional que não é livre, dá o total tamanho da importância da peste suína clássica. E eu queria perguntar, Charlie, como que estão os outros países que produzem suínos em relação a PSC, como que eles estão em relação à OIE? Então, Jamil, é bastante variável, né? Assim, a gente tem a peste suína clássica em alguns locais, como no Brasil. Bom, os locais onde a gente exporta, né? Onde nós estamos exportando são livres, né? Totalmente livre da doença. E aí, como eu falei, a região norte e nordeste é a região onde é considerada não livre. Então, a gente tem, por exemplo, na América Central se encontra, na América do Sul,
parte da Europa, da Ásia, da África também. Existem vários locais que realmente a doença persiste, né? Na década de 90, a gente teve o aparecimento de focos notificados pela OIE, em 97 na Holanda, 93 a 2000 na Alemanha, na Bélgica também na década de 90 e na Itália. América do Norte e Oceania e Leste Europeu é considerado livre da doença, né? Então, a gente tem bastante variabilidade, né? Então, assim, por exemplo, via OIE, a gente verifica a Colômbia mesmo, né? Desde 2015, teve determinados focos, Hungria, Japão mesmo, nós tivemos um reaparecimento, focos também na Rússia, na Letônia, Ucrânia, Coreia do Sul, e o aparecimento no Brasil, né, de 2018 para cá, a gente já teve 70 focos, né, na zona não livre, que envolveu o estado do Ceará, do Piauí e de Alagoas, né, totalizando 70 focos que foram rapidamente resolvidos, saneados e notificados, né, frente à Organização Mundial da Saúde Animal. O Japão, né, na mesma data, em 2018, né, notificou realmente a reintrodução da doença, o Japão, né, aquela ilha tão pequena, né, e aí o Japão, em 2020, voltou a vacinar, recebeu autorização para voltar a vacinar, e principalmente no Japão, teve o ciclo envolvendo os suídeos acelvajados, porque a peste suína clássica, ela acomete tanto o suíno doméstico, quanto os suídeos acelvajados, como os javalis. Em 2020, o Japão começa, né, a vacinar através de iscas os javalis, porque é uma província que teve muita dificuldade, então começaram uma vacina via oral com os javalis. E até o momento, e é difícil recuperar, né? Então, o Japão perdeu o status de livre da doença, e para você recuperar o status de livre, você tem que demonstrar, no mínimo 12 meses, que não há circulação do vírus, que você não está vacinando, então é um longo período. Então, o Japão agora perdeu recentemente, né? Recentemente não, vem lutando aí para tentar conter também a doença, o que fica difícil quando ela acomete suídeos acelvajados, né? Que aí é difícil. No Brasil, a gente tem localizado, né, na zona não livre, não tem relatos em suídeos acelvajados, e simplesmente a gente só teve nessas regiões, esses 70 focos foram relacionados à suinocultura de subsistência. Não chegou em granjas tecnificadas, né, no Ceará, no Piauí, em Alagoas, né, somente em pequenas propriedades de subsistência, né. Então, lá em Alagoas, a gente voltou com a vacinação. Então, a América do Sul, ela tem também países livres, como a Argentina, o Chile, né, o Paraguai e o Uruguai são considerados livres, né? E também o Peru, a Bolívia vacinam, não são livres, né, mas vacinam. E agora o Brasil voltou a vacinar a zona não livre, mas somente tem autorização para começar esse ano que a gente começou a vacinar no estado de Alagoas, tá? Então, é bem variável. E Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o Paraná têm uma rezonificação. Então, o Brasil tem duas regiões, a livre e a não livre, e dentro da região livre, você tem uma rezonificação. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul compõem um bloco distinto. Então, eles conseguiram o reconhecimento por demonstrar que a vigilância sanitária é diferente, né? Nesses três estados que redobraram, né, toda a parte de vigilância, monitoramento, então conseguiram desmembrar de todo o bloco, né, de zona livre. Então, quer dizer, se a doença chegar ao foco na zona livre, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul teria uma condição distinta, não haveria a suspensão, que também é muito importante, também essa rezonificação para o Brasil. Uhum, uhum. E isso quer dizer, Charlie, que, por exemplo, se o Brasil
daqui uns anos se tornar um país completamente livre da doença, os estados, como, por exemplo, da região sul, não teriam nenhum benefício, propriamente dito, de mercado, porque eles conseguem hoje ser dessa região diferente, como tu comentaste, já tiram proveitos de estar livre, certo? Exatamente, assim, a não ser que chegasse algum risco do foco, né, de Claro. importar, porque como já há esse benefício, é a região onde é uma grande exportadora, né, onde mais de 90% das exportações estão concentradas, né, nesses estados, então ela já se beneficia, e é muito estratégico, né, também redobrar a vigilância, o monitoramento, né? Então, se faz os inquéritos soroepidemiológicos anualmente, na zona livre, demonstrando que não tem a circulação do vírus frente à Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE. Então, tem todo um controle bem rígido. E Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul ainda conseguiram rezonificar por ter condições de vigilância, né, e por demonstrar que conseguem, né, e já vem há muitos anos demonstrando que não há circulação viral, não se vacina, né, e se redobra as questões de monitoramento e vigilância epidemiológica, né. Mas é sempre um risco, né, Jamil, assim, porque a gente tem muito trânsito, né, trânsito de caminhões que sobe e desce, né? Sendo que não é permitido, né? A gente leva suíno para lá, reposição de material genético, né? Então, cargas vivas podem só sair da zona livre para a zona não livre, do contrário, não pode descer suíno da zona não livre para a zona livre, né? Porque seria um risco enorme de introdução, né? Então, esse movimento não pode. Então, pode subir suíno, né? Mas não pode descer. Mas, claro que a gente sabe que tem essas questões dos riscos, né, indiretos. Por exemplo, na Holanda, a gente teve situação que envolveu o caminhão. Então, assim, redobrar as questões de limpeza, desinfecção, vazio sanitário. Então, os caminhões sempre pode ser um vínculo e um risco de transmissão também, né? Com certeza, com certeza. E é interessante porque vocês têm iniciado essa campanha de vacinação, né, o plano piloto de erradicação da peste suína clássica. Vocês começaram no estado de Alagoas, né, Charlie? Uhum. Alagoas está numa região não livre, mas como que foi a definição do estado? Porque vocês também tiveram vários outros focos, né? Tu comentasse aí de 70 focos em 2 anos, o que é um número bem alarmante, né? Como que está explica um pouco para nós sobre o projeto o projeto piloto, que eu acho que é um dos grandes projetos que vocês têm conduzido e com certeza tende a mudar de patamar a suinocultura nacional. Exato, Jamil. Então, assim, a gente teve esses registros de mais de 70 focos, né? 49, né? Quase 50 no Ceará, que rapidamente a gente estancou e resolveu, né? Depois foram 19, se eu não me engano, 19 a 20 no Piauí, né? E ali, cada um desse estado, próximo a 3.500 suínos foram eutanasiados, sacrificados, né? E Alagoas, a gente teve ali 2 focos, né, da doença, também no município de Traipu. Então, Alagoas, por ser considerado um estado pequeno, a gente tem quase 6.000 propriedades que criam suínos, e não chega a mais ou menos 90 mil suínos. Então, quando houve o foco em Alagoas, realmente, assim, toda a suinocultura aqui, quantidade de telefonemas, produtores, assim, preocupados, indústrias, né? Porque Alagoas está ali, área limítrofe com a zona livre, né? Porque Bahia já é considerada zona livre. Então, assim, quando a gente viu, bom, estava no Ceará, estava no Piauí, e aí naquela região bastante mais distante, né? Mais ao norte ali, não estava limítrofe com a zona livre. A gente, nossa, está chegando muito perto da Bahia. Então, o que a gente vinha trabalhando, né, onde começar o retorno com a vacina, mas aí, então, assim, quando se tratou o foco de Alagoas, no município de Traipu, a gente, é um alerta muito sério. E aí, por ser um estado que o Serviço Veterinário Oficial lá manifestou querer voltar a vacinar, se engajou,
né, conosco, via MAPA, Ministério da Agricultura, Serviço Veterinário Oficial, que foi estratégico, né, a ministra Tereza Cristina, toda a equipe, né, do Ministério da Agricultura, para a gente adotar um piloto, uma estratégia de vacinação num estado menor, né, e da gente fazer os testes, qual é a melhor estratégia para essa vacina ter uma forte cobertura. Então, a gente pensou no estado de Alagoas, que compõe 102 municípios, e aí a gente começou a união do setor, né? Então, participando a CNA, participando a BPA e suas associadas, né? A Associação Brasileira de Proteína Animal, as OETs, né? Que produz a vacina Peste-Vac, doando as vacinas, o IICA, né, Instituto Interamericano de Cooperação na Agricultura, o MAP e a ADEAL e outras instituições também que somaram esforços para a gente desenvolver todo o trabalho de base para começar no estado de Alagoas. Então, a gente começou, hoje já está aí com mais de 30 dias, né, e já atendendo aí praticamente 70% do rebanho. Então, foram muitos parceiros se unindo, representando o setor, a BCS, junto com as suas associadas, produtores que doaram recursos, né? E aí, como é que a gente tem trabalhado, né? A BCS, junto com a BPA, e doações que foram feitas para a contratação via ICA das equipes de vacinadores. Então, hoje a gente tem quase 60 vacinadores, porque ser uma suinocultura de subsistência, a gente está oferecendo a vacina gratuita para ter a maior cobertura vacinal. Então, esse ano, são 2 campanhas, né? Cada 6 meses a gente vacinando aí de mamanda a caducando, né? Suínos, os leitões, até as matrizes, os animais, né? Cachaços. Então, assim, para ter uma cobertura de 80%, 90%, a gente espera atingir 90%, né, do rebanho. Então, as equipes vão às propriedades, levam a vacina, tudo pela iniciativa privada. E o Serviço Veterinário Oficial está fazendo tornando obrigatória a vacina. Então, todos os animais são brincados, tem um brinco de identificação, animal vacinado contra a peste suína clássica. As OETs fornecendo as 200 mil doses de vacina de forma gratuita, da vacina Peste-Vac, que tem uma vacina muito eficiente, que rapidamente os animais desenvolvem imunidade, porque o vírus se mantém viável no animal, ele replica, né, no animal, e aí, se você consegue fazer com que esse animal desenvolva imunidade contra o vírus, você automaticamente trabalha, né, ao longo do tempo, 2 vacinas por ano, e aí eliminando esse vírus e inativando ele, né, porque o organismo do animal vai desenvolver anticorpos contra o peste-vírus, né, da peste suína clássica. Então, ele se mantém viável nos suínos, né, domésticos lá, criações de subsistência, as granjas tecnificadas também, em Alagoas, estão vacinando, Janine. Então, mas é um programa de vacinação obrigatório. Então, o Serviço Veterinário tem sido muito forte, parceiro, acompanhando, fazendo fiscalizações, né? E tornou obrigatória a vacina. Então, está sendo bem exitosa a campanha, né? E redobrando as questões de biosseguridade, né? Na região, assim, educação sanitária para todos os produtores, mas reforçando que os focos que a gente teve e foram resolvidos eram mais foram todos em suinocultura de subsistência nessas regiões, não livres. Interessante, não, muito interessante, porque dá para ter a noção de quanta gente e quantas empresas e associações enfim, muita gente envolvida num projeto e que com certeza dá muito trabalho, né? Porque a gente até conversava aqui nos bastidores, né, Charlie, que às vezes a gente tem uma visão um pouco desviada de que a suinocultura é só a região sul que exporta e é só granja grande, é 1000 matrizes para cima e não é, né? A gente tem muito suíno que não está dentro de uma granja industrial, uma produção intensiva como é o nosso perfil aqui do sul. Acho que esse é um dos grandes recados desse episódio e é muito legal escutar tudo isso. E a importância de tanta gente envolvida. E eu queria que tu já deu várias informações, se tu tivesse ainda algumas outras informações de dados, de números da posição atual da campanha, como que está hoje a campanha, Charlie?
Jamil, é muito interessante, porque assim, eu mesmo que sou gaúcha, quando eu fui para lá, assim, a gente tem uma ideia, eles são dois Brasis, assim, né? Então a gente tem uma suinocultura de subsistência que ela também merece a nossa atenção, né? E resguardar o rebanho nacional faz parte da nossa responsabilidade como um todo, e são suinocultores, são produtores que carecem muito, que eles criam, tem um apelo social muito grande, porque às vezes é a única fonte de proteína que esses produtores consomem é criando o suíno para sua subsistência, né? O seu consumo próprio, né? Então, visitando essas propriedades, e semana que vem também estarei indo lá para acompanhar a campanha de vacinação em alguns municípios, né, junto com o restante da equipe, e a gente vê o quanto é importante nós, como setor, nos unirmos, diferentes elos da cadeia, as indústrias, os fundos de defesa que têm contribuído, né, as associações, o Ministério da Agricultura, junto com os órgãos de defesa, né, Serviço Veterinário Oficial, que tem feito um trabalho tão importante, porque essa união e numa estruturação de uma política pública importante, né, da gente limpar o rebanho nacional, eu acho que peste suína clássica não deve fazer parte, né? Mesmo que esteja na zona não livre, é sempre um risco iminente no nosso território, porque o que nos separa são rodovias, são estradas, né? Muitas estradas, fronteira terrestre, então é um risco, os caminhões sobem, descem, existe, né, muita comercialização de grãos, trânsito de caminhões, então todo caminhão tem que ser limpo, tem que estar limpo, desinfetado para retornar para a zona livre. Então, a gente tem que trabalhar fortemente numa campanha, principalmente para que esses animais adquiram imunidade e que realmente quebrem o ciclo da doença, né? Porque o vírus se mantém viável nos animais. No momento que eu consigo quebrar, que esses suínos adquirem resistência, né? Anticorpos contra o vírus, a gente consegue resolver. Estancar o foco, sacrificar os animais acometidos, faz parte da estratégia, mas a gente tem que imunizar rebanho. Então, esse é um ponto muito importante que a gente evoluiu, né? E aí, assim, o apelo que eu acho que a gente tem, que eu faço aqui a todos os produtores é redobrar a biosseguridade nas granjas, o cuidado com os caminhões que adentrem, sejam exigentes, né? Caminhão que chega, que não esteja limpo, desinfetado, mande de volta, porque assim, você está colocando em risco o seu rebanho em diferentes regiões do Brasil, então o caminhão pode ter um possível risco de levar a doença, não só como a peste suína clássica, como outras enfermidades. Então esse trânsito que a gente tem, motoristas, né, caminhões, a gente tem que ter muito rigor com relação a transportadores, né? Porque a gente sabe, assim, material genético pode subir, mas os caminhões são bastante rigorosos, os motoristas, quando voltam para a zona livre, quanto à limpeza, desinfecção e vazio sanitário. Mas a gente sabe que existe alguns transportadores independentes que às vezes levam o suíno terminado para abater naquela região que carece muitas vezes de suínos terminados. Então, o rigor, às vezes, pode não ser tão grande de limpeza e desinfecção. Então, o apelo que eu faço é redobrar os suinocultores, os profissionais, redobrar as questões de biosseguridade, que são importantíssimas nas granjas, que é o que nos blinda, né? Trabalhar fortemente biosseguridade, baixar a pressão de infecção e o cuidado com o trânsito dos caminhões que circulam nas propriedades rurais das pessoas, né? Porque, Jamil, os focos que eu acompanhei no Ceará, às vezes você tinha um foco de uma doença numa suinocultura de subsistência que era 15 quilômetros de uma granja tecnificada, porque nessas regiões a gente tem boas granjas tecnificadas também. E a doença e a enfermidade não chegou. Por que não chegou? 15 quilômetros ali que separava, né? Porque esse suinocultor colocou arco de desinfecção, rigoroso programa de biosseguridade, com troca de roupa, calçado dos funcionários, limpeza, caminhão, né, que circulava. Então, assim, a biosseguridade é muito importante, né?
nessas regiões. Em resumo, eu acho que a gente precisa trabalhar muito dessa forma, estruturar, porque é um risco iminente a peste suína clássica, assim como a gente conseguiu limpar, né, do território na região sul, sudeste, centro-oeste, né, não vacinamos mais há muitos anos, né, um trabalho que teve um esforço grande de muitos profissionais envolvidos, da Embrapa, de universidades, profissionais de suinocultura, né, indústrias, fundos, né, que conseguiu eliminar grande parte do território, né, mas ainda a gente tem essa zona não livre que requer essa atenção e a necessidade da gente realmente, né, a gente até estava falando, assim como na aftosa, né, para bovinocultura, a aftosa está com esse programa todo de muitas décadas, né, de blocos e tirando a vacina. Eu acho que para a suinocultura, a nossa política pública tem que ser a peste suína clássica, que é um risco iminente. Claro que a peste suína africana continuar, né, porque a gente já teve a doença, a peste suína africana de 78 a 84 no Brasil, e em 84 o Brasil se tornou livre, então a gente tem que redobrar as questões de vigilância, portos, aeroportos, né, para a peste suína africana, mas a clássica a gente tem que trabalhar num forte programa de imunização e redobrar as questões entre os esforços, né, do trânsito de caminhões e tudo mais, para a gente buscar em algum momento, né, que seja daqui 5, 10, 15 anos, mas tornar o Brasil livre, né, erradicar a peste suína clássica do nosso território, porque a nossa suinocultura é muito importante, né, Jamil? A gente está aí, o Brasil super bem posicionado em termos de exportação, né, nunca visto, então a suinocultura passou a exportação, 1 milhão de toneladas, né, ocupando aí uma outra dimensão no cenário internacional, então que continue assim, mas a gente, claro, é sempre um risco, a gente tem que cuidar, mitigar todos os fatores de risco. Então, esse projeto piloto visa a gente elaborar a melhor estratégia para replicar nos outros estados da zona não livre para, em algum momento, tornar o Brasil livre, né? Erradicar a doença do país. Excelente, excelente, doutora Jolie. Eu acho que é uma analogia parecida, né, com o Plano Brasil Livre de Peste Suína. Ele não é só a vacinação, né? Ele é todos esses outros pontos que tu mencionaste. Assim como a gente vive a pandemia, né? Não é só a vacina, existem vários outros cuidados que se precisam ter, né? Então, acho que é um recado importante para todos que nos ouvem que a vacina sozinha não faz milagre, né? Esse relato que tu disse aí chegou a dar um frio na espinha de uma granja tecnificada a 15 quilômetros de um foco, é um cenário pré-catástrofe, né? E o pessoal queria vacinar, né? Isso era no Ceará, então assim, e aí eles, né? O pessoal, não, o mapa tem que liberar a vacina aqui no Ceará. Aí, assim, o mapa foi muito enfático. Não, nesse momento a gente vai eutanasiar rapidamente e vamos trabalhar junto com a agência de defesa e os produtores locais, redobrar as medidas de biosseguridade, reduzir ao máximo os fatores de risco, né? E aí depois a gente vai trabalhar futuramente na vacina, né? E não chegou. Mas a gente tem que tomar muito prestar atenção, porque, como eu falei, a zona não livre, a gente tem quase 6 milhões de suínos, né, que compõem o rebanho. São mais de quase 310 mil propriedades que representam, né, que criam suíno, né? Claro que a maioria é subsistência, sim, Jamil, é subsistência. Existe o apelo social, esses suínos lá, eles têm uma comercialização diferenciada e tem a questão do consumo, né? Produção para o seu consumo próprio. Então, assim, ajudar, proteger, resguardar, são propriedades muito pequenas. Tem produtores que criam 5, 2, 3, 10, como tem propriedades que têm 3 mil animais, que são tecnificadas, né? Tem granjas que são climatizadas, né? Então, a gente tem, claro, que a grande maioria nessa região é subsistência, né? Dentro desses quase 6 milhões de suínos que representam, né? Esses 11 estados considerados não livres, né? Então, assim, é importante nós termos esse olhar diferenciado, né? Todos auxiliar
principalmente profissionais, indústria, produtores, né, todos os elos da nossa cadeia suinícola, para unir esforços, né, entre a iniciativa privada e o serviço veterinário oficial, para a gente conseguir combater e eliminar essa doença do rebanho nacional e resguardar, né, principalmente as nossas exportações, né, que seja um programa realmente, uma política pública para o aprimoramento da suinocultura nacional. Perfeito. Tu mencionaste, Charlie, qual é o percentual de suínos já vacinados lá no estado do Alagoas? Hoje a gente, assim, nosso relato, a gente está chegando entre 65% e 70% do rebanho. A gente estimava trabalhar numa campanha de 30 dias, né? Quais as dificuldades que tem atrasado a campanha? Principalmente, Jamil, no momento de pandemia. Então, é uma campanha de mobilização no momento de pandemia. Então, a gente teve muitos percalços de faltar seringa, de faltar luva, porque os vacinadores é como uma campanha para a Covid-19. Então, a gente contou com o apoio mais ou menos de 35 revendas, né, voluntárias, que não ganham nada, né? As UEGs têm mandado os caminhões com as vacinas, os lotes, né, ou via terrestre ou aérea. Então, as vacinas são distribuídas pelo Serviço Veterinário em 35 revendas agropecuárias parceiras que estão colocando lá na refrigeração as vacinas. Os vacinadores contratados por, né, a BCS, a BPA e o IICA vão diariamente, 6, 7 horas da manhã, pegam as vacinas e começam a distribuir nas propriedades e aplicar. Então, a gente teve problema de falta de seringa, máscara, então eles levam também educação sanitária em termos de Covid, em termos de educação para o produtor rural, né? Não só aplicar a vacina, mas explicando, né, dos riscos. Os produtores têm recebido muito bem, as prefeituras, os municípios, né, se integrando, engajando junto com o Serviço Veterinário Oficial e a iniciativa privada. A gente vacinou hoje quase 70%, né? E é um rebanho de 90 mil suínos. Dificuldade que a gente tem encontrado principalmente o cadastro. Os produtores não atualizam os seus cadastros. Então, quando a gente tem que buscar essas propriedades, o cadastro está muito desatualizado. Porque todo produtor, né? E aí o outro apelo, né? Atualizem sempre seus cadastros, né? Porque fica muito mais fácil numa campanha, a gente chegar nas propriedades, ou quando tem um foco, né, aquela propriedade está já referenciada. Então, a gente está contando nesses 102 municípios com muito apoio das prefeituras. Os nossos vacinadores são muito locais, então eles sabem mais ou menos onde está criando suínos. E hoje a gente já está ali mais ou menos, né, com 70% desses 90 mil suínos vacinados, né? Das 6 mil propriedades, a gente está aí numa média de 3.500 propriedades já, que já foram vacinados, né? Então, 30 dias de campanha, mas eu acho que vai ter que prorrogar por mais 30, pela dificuldade em função dos cadastros estarem bastante desatualizados, né? E a gente imagina que vai conseguir agora, essas 70% já estão tudo georreferenciado, então na segunda fase da campanha vai ser muito mais fácil, que a gente deve voltar a vacinar em novembro, né? E a gente imagina em 2 anos, pelo menos, já conseguir ter um resultado muito importante, né? Primeiro ano a vacina é gratuita, no segundo ano aí o produtor vai adquirir essa vacina, né? Pagando o custo dela, que é um custo bem baixo, né? A vacina Pestivac, que é uma vacina com vírus inativado, né? O pestivírus inativado, onde as porcas, os leitões, os suínos terminados adquirem imunidade rapidamente. Certo, certo. E quais seriam as próximas etapas, Charlie? Tu vê partindo para outro estado? Vão pegar um pouco mais de relatos e dados da campanha para alguns ajustes para outros estados? Como que tu vê o futuro do plano de erradicação da peste suína clássica? Eu acho que sim, agora, por exemplo, a gente um piloto esse ano, né, para ver realmente qual é a cobertura vacinal, assim como a febre aftosa no início, assim, quando começou-se a vacinar o rebanho, né, bovino,
ela não tinha uma cobertura alta, mas eu acho que a gente vai ter uma cobertura vacinal bem alta para a peste suína clássica, porque os vacinadores são pagos, né, pelo setor privado, então eles estão remunerados em cima do suíno vacinado, então eles são muito rápidos. É uma realidade, Jamil, que muitas vezes o vacinador sai de barco, porque o suíno está criado em beira de rio. Então, assim, eles realmente têm feito a diferença, as equipes de vacinação. Eu imagino que esse ano é uma estratégia piloto para a gente buscar a sustentação financeira do projeto para migrar para outros estados principalmente que a gente sabe que tiveram os focos, como Ceará, como o Piauí, né? E que vai ter o apoio, certamente, lá do governador do estado, do Serviço Veterinário Oficial, mas esse ano é um ano bem estratégico para a gente buscar a sustentabilidade financeira, né? Junto ao Ministério da Agricultura, junto às indústrias, os fundos de defesa, se unindo em prol de levar essa campanha para outros estados, e junto com as OETs, também tem sido muito parceira, a BPA, CNA, Senar, então, vários órgãos aí para a gente realmente buscar, a longo prazo, tornar o Brasil livre, trabalhando por regiões, porque eu acho que é uma região muito grande, né? A zona não livre, então a gente dividiu ela em 3 regiões. Como eu te falei, são mais de 310 mil propriedades, quase 6 milhões de suínos, né? Então, a gente tem que ter uma estratégia. Então, esse piloto é para desenvolver a melhor estratégia de cobertura vacinal. Fantástico, fantástico. A suinocultura e todos nós agradecemos o trabalho de vocês, Charlie, porque com certeza é um trabalho de formiguinha para tornarmos um país com dimensões continentais livre, né? E com certeza vão ter benefícios muito importantes para os estados da zona livre atualmente, né? Eu acho que esse é o grande recado, né? Está sendo feito um trabalho, tem toda essa questão do apelo social também. Acho que isso é muito importante. Às vezes a gente esquece, né? Como a gente comentava, né? Tu mencionaste aqui nos bastidores que tem famílias que dependem da venda do suíno de subsistência para consumo próprio, como para sobreviver, né? Comprar o material escolar, isso, né? Acho que são esses pontos que a gente tem que ter um olhar diferente, né? A gente não pode ter um viés de enxergar que a produção ela sempre é industrial, ela não é, né? E, inclusive nos países mais desenvolvidos que o Brasil, a suinocultura não é só assim, né? Não é 100%, né? Claro que a gente gostaria que houvesse, né? Que não existe só um padrão, né? Que a gente sempre pede ali para trabalhar a educação sanitária nessas regiões. Por exemplo, Alagoas, a gente tem uma característica que muitos dos suínos são todos cercados, né? Ele pode ser criado de forma solta, mas cercado, né? Que esse suíno não coma lavagem, que ele não vá... porque a transmissão se dá entre os animais, né? Principalmente contato oral ou oronasal, né? Ou então, entre o contato entre os animais. Então, se esse animal está no cercado, como a gente falava, um animal enchiqueirado, né? Então, isso já reduz bastante, né? Medidas de proteção para evitar disseminar. E aí, esses alertas, né, porque a educação sanitária do produtor está atento aos sinais, então as equipes vão, mostram, e às vezes não chega essas notificações, né, então redobrar também, estar alerta aos sinais e notificar. Então, a notificação para a doença, né, que seja de notificação obrigatória, ela é muito importante para você rapidamente intervir, né, com medidas de proteção no foco. E uma coisa muito legal, assim, que hoje a gente não está trabalhando só sacrificando, que é importante sacrificar para barrar, né, a disseminação, mas a gente está encontrando medidas de proteção, resguardar o rebanho nacional através da vacinação, né? Então, acho que a gente já está numa outra etapa, né, da iniciativa privada junto com o Serviço Veterinário Oficial e que vai beneficiar todo o nosso rebanho nacional, reduzindo, né, qualquer risco, né? Porque se eu ataco o problema na zona não livre, automaticamente eu estou protegendo toda a zona livre, né? E, claro, sempre focar também nas medidas de biosseguridade, mas a gente tem que atacar o problema, quebrar o ciclo da doença na região não livre, né?
Fantástico, fantástico. Doutora Charly, muito obrigado mesmo por todas essas informações. A gente, sempre quando a gente entrevista alguém aqui no Suinocast, a gente gosta de sugar um pouco do cérebro da pessoa, não só na parte técnica. Então, no final, a gente faz algumas perguntas. Por exemplo, eu queria que tu me recomendasse 2 livros. Um livro relacionado à suinocultura e um completamente não relacionado à suinocultura. Bem, que difícil. Essa foi a pergunta mais difícil da conversa. Bem, um livro que eu estou lendo, que eu gosto muito da trajetória, assim, não ligado à suinocultura, que eu admiro muito, né? É a história do Obama, né? Então, a trajetória dele, que eu acho que é uma grande superação, né? E realmente de ter chegado, né, à presidência, né, quebrando vários preconceitos, né, que houveram aí, e de uma forma muito inteligente. Então, eu acho que, com certeza, é um livro que eu estou gostando bastante de ler, porque é uma pessoa que eu admiro muito, né, e o Obama e tudo que ele representa em termos de superação, né, porque eu acho que a questão do racismo, ela é muito forte, né, de qualquer forma, e esse resgate, assim, porque o próprio Brasil, né, quanto o tráfico, né, envolveu de negros, né, e o quanto os negros foram fundamentais na economia do nosso Brasil, né, seja em Minas, trabalhando nas charqueadas, né, eu que sou de Pelotas, São Lourenço ali, as charqueadas eram, né, os abatedouros da época, né, que eram movimentados por escravos, né, então esse tráfico de escravos, e eu acho que a gente também merece o nosso respeito a tudo que eles construíram, né, nos ajudaram a construir para a economia do nosso Brasil. Então eu realmente me inspiro muito quando eu vejo situações como essa, né, em termos da superação. Então, é um livro que eu estou lendo esse mês, da trajetória do Obama, e como que ele chegou, onde chegou, né? E principalmente, assim, de uma forma inteligente, né? Porque eu acho que um líder é alguém que engaja, que espelha de uma forma inteligente, que leva a paz, né? Mas que de uma forma, né, estratégica consegue unir, né? Porque um presidente ele tem que buscar essa união a quem ele representa, a sociedade, né? Em defesa, em desenvolvimento, né? Então é um livro que eu estou gostando bastante de ler em termos, né? Que não é ligada a nada específico, né? Que legal, que legal. E um relacionado à suinocultura? Relacionado à suinocultura, que eu esteja lendo no momento, bem, eu adoro... Ou que já leu e consulta, provavelmente. Ultimamente, o Swine Disease está aqui, né, direto aqui na volta. De bem-estar, eu estou agora olhando, eu tenho lido do Cleandro Pazinato, que eu adoro também, que eu acho que é uma pessoa muito importante na suinocultura, que está aqui, está aberto, né, que a gente, inclusive, semana que vem a gente vai trabalhar bastante forte a área de bem-estar, com devemos voltar com webinars para engajar, né? Trabalhei muito na norma de bem-estar, né, com o Ministério da Agricultura para o aprimoramento da suinocultura, né? Então, eu acho que é um grande passo que a gente tem também, e desafio, né, de trabalhar bem-estar de uma forma bem pragmática, né? Reduzindo os fatores que causam estresse nas granjas, melhorando a produtividade, melhorando a qualidade de vida dos animais, né? Então, bem... Então, estou aqui com um livro, até pegando aqui, né, o livro do Cleandro de bem-estar, que é o que eu estava lendo hoje de manhã, que gostei bastante. Em termos de doença, eu estava agora também há pouco pesquisando sempre o Swine Disease, mas tem livros fantásticos, assim, mas é os que eu estou com ele aberto aqui na minha frente. Esses aí são muito citados pelos nossos entrevistados, Charly. Exato. Ainda mais falando de peste suína clássica, né? Sem dúvida. E eu sei que o professor Guedes também está produzindo um livro muito interessante que deve sair nos próximos meses, né? A gente também está produzindo um material muito bom e importante na área de antimicrobianos, com vários capítulos, aí vão ser 11 capítulos aí para a suinocultura,
para a gente trabalhar, né, a questão do uso prudente dos antibióticos, envolvendo bem-estar, envolvendo biosseguridade, né, o que fazer em termos de, né, de monitoramento de doenças, suporte no diagnóstico. Então, está conosco o Daniel Linhares, o Fábio Vanucci, a Embrapa, muitos pesquisadores também estão nos ajudando no desenvolvimento desse material. Em breve, a gente deve, até o final do ano, lançar, e com certeza podem contar conosco, porque o papel aqui da nossa associação é auxiliar o setor no aprimoramento da suinocultura nacional, né? Assim, nos diferentes elos da cadeia. Claro que a gente representa o produtor, mas a gente tem trabalhado muito em indústria, rede de varejo, né? Semana Nacional da Carne Suína, né? E aí em outubro, aí começando. Então, temos muitos desafios e muito a somar para todo o setor, né? Eu acho que uma associação, esse é o principal propósito dela, né? Aprimorar sempre a nossa suinocultura, conquistar mercados, proporcionar melhoria para o suinocultor, para os animais e para todos os elos da cadeia. Com e certeza. Parabéns a vocês aí da academia também, que tem feito um brilhante trabalho, a gente acompanha aqui e admira muito realmente assim, a equipe de vocês, todo o trabalho técnico que tem levado informação de muito boa qualidade, né, principalmente científica. Acho que vocês integram uma equipe muito boa, né? Então, assim, parabéns também por todo o trabalho aí. E aí a gente vai fazendo esse trabalho de formiguinhas, somando e nos unindo, né? Muito obrigado, Jolie. Muito obrigado mesmo pelas palavras. Eu estava pensando hoje de manhã como agradecer, né, a ti, ao projeto piloto a contribuição que vocês fazem para a suinocultura, porque eu digo que a cada amigo que eu encontro que conversa de suínos, pergunta sobre suínos, é sempre aquela pergunta sobre carne suína, doenças, e eu acho que a gente tem que andar sempre juntos, né? Nós de dentro do setor, com informações corretas, informações precisas, sem combater de forma agressiva, mas sim informar, né? E com certeza a suinocultura agradece muito as informações que tu deu nesse podcast conosco, a BCS também, e podem também contar conosco sempre, porque o nosso objetivo aqui é melhorar a suinocultura através de pessoas mais informadas, com conteúdo atual e relevante. Obrigado mesmo, Charlie, foi um prazer, obrigado pelo teu tempo. Até mais. Mas, Jamil, obrigada a toda a equipe, obrigada a vocês que estão nos escutando, e vamos somando aí, fazendo a diferença para o aprimoramento da nossa suinocultura nacional. Um abraço a todos. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.